Vocês já perceberam o quanto é difícil se manter firme num propósito se você se mantiver distante de Deus? É muito complicado. Se você parar para pensar, tem tantos objetivos que você tem, às vezes há 10 anos, 15 anos, 12 anos, 5 anos, 2 anos, 1 ano, não importa. Mas assim, algo que você batalhou e lutou e assim, definiu já há tanto tempo, quando está perto de acontecer, de repente você desanima. Mas não desanima de não querer mais, você desanima de se esforçar. Você perde toda a força, toda a concentração. Vou dar um exemplo assim muito básico, mas por exemplo, você está numa meta de emagrecer, ficar com o corpo que você sempre sonhou, desejou, e aí você está naquela dieta, treino. De repente, quando está chegando na tua meta tão esperada, você começa a comer besteira, você falta à academia, você ganha uns quilinhos, aquela roupa que já cabia em você não cabe mais. E aí, o mínimo, o mínimo que acontece, né, ao te prejudicar, já é o suficiente para te desanimar. Por isso que eu falo, a gente não pode dar força pro inimigo, né? Então, quando a gente está forte, a gente também corre muito risco de ficar fraca, do nada. É só a gente começar a confiar mais na gente do que em Deus. É só a gente esquecer que a gente precisa agradecer e pedir a Deus. É o tempo inteiro, a gente pede e agradece. Agradece mais do que pede. Mas não pode esquecer disso. E assim, quando a gente começa a conquistar, eu tô falando de coisas simples, não tô falando de nada de riqueza, ficar milionário, nada disso não. Não tô nem falando de dinheiro, tô falando de coisas simples mesmo, do teu dia a dia. Ah, eu quero estudar mais, quero ler mais, quero caminhar todo dia, quero ir pra academia todo dia, quero comer melhor, quero me alimentar melhor, quero ficar saudável, quero, de repente você fez um exame e uma taxa sua não ficou muito boa, e você começa a fazer uma dieta para melhorar o seu caso. E aí você começa a se adequar. Só que se você se afastar de Deus, o inimigo é muito rápido. É muito estranho como as coisas acontecem. Basta você se desligar, se distrair por pouco tempo que tudo desanda. E isso também vale, né, para objetivos de médio prazo, longo prazo. Às vezes você está num projeto do tipo, eu quero me mudar para algum lugar, ou eu quero fazer um curso tal, eu quero, sei lá, investir na minha profissão, em um curso, alguma coisa assim. Daí, às vezes, não é da noite pro dia. Você vai precisar juntar um dinheiro, você vai precisar esperar o curso começar, de repente. Você vai ter que esperar alguma condição acontecer. E aí isso vai demorar 1 ano, 2 anos, 3 anos, enfim. Aí quando tá perto de acontecer, simplesmente você fica com preguiça. Eu não quero mais fazer, não vai dar certo. A tua própria mente, às vezes, mina o teu propósito. Então, na vida, né, todo mundo fala de foco, fé e tal. A gente fala, a gente lê isso em toda hora, em todos os lugares. Mas quantas vezes a gente realmente foca na fé? É tão complicado parar para pensar nisso, porque a gente fica se sentindo até culpado, né? Realmente, nossa, eu não tô focando nisso. Mas se a gente nunca parar para pensar, a gente também não vai conseguir consertar esse erro. É um erro, não tem jeito. A gente tem que assumir que está errando. Então, é isso que eu queria deixar para vocês. Falei até muito mais do que eu planejei. Não sabia que ainda é tanto, mas é uma coisa que eu percebo que acontece comigo e com pessoas próximas. Não, não sei se vou conseguir me controlar daqui para frente, mas é uma coisa que eu vou tentar. Eu vou ficar focada nisso. A gente não pode deixar, então, vou recapitular, a gente não pode deixar de ter as metas bem estabelecidas. A gente não pode deixar de agradecer a Deus o tempo todo. A gente não pode deixar de pedir, né? Deus tem que estar sempre ali, ó, sendo solicitado. Acredito muito nisso. Nem sempre pensei assim. Eu queria não ser tão chato, não ficar pedindo o tempo todo e tal. Mas acho que Deus precisa ver que a gente quer, que a gente está tentando, a gente está fazendo por onde a gente realmente quer. É aquilo que a gente deseja. Então, Ele vai atender os nossos pedidos. Lógico, tem merecimento, tem esforço, tem tudo envolvido. Mas
Deus precisa saber o que a gente quer, precisa saber da nossa necessidade, da nossa vontade, e precisa ver o nosso esforço. Então, é isso.